Pronto. Então, pessoal, continuando aí, nós temos o José de Alencar, né? O José Martiniano de Alencar nasceu em Messejana, no Ceará, hoje é um bairro de Fortaleza, né? E esse cidadão era tipicamente burguês. Ele vinha aqui à região Nordeste apenas a passeio, né? Então, o pai dele foi senador, ministro, e ele também foi deputado federal, vivia na corte, tentou a carreira o cargo de senador, mas o mandato de senador, mas a porta comeu, tá certo? Então, era um cidadão tipicamente burguês, viveu na corte toda a vida, desde que era jovem. Então, mas nós devemos destacar o seguinte: ele fez um painel romanesco do Brasil, ele romanceou o Brasil, abordando os aspectos urbanos, históricos, indianistas e os regionalistas. Portanto, a produção dele está dividida nessas 4 vertentes, tá certo? Então, nós temos romances urbanos, romances históricos, romances indianistas e os romances regionalistas, tá? Inclusive, o regionalismo, ele vai ser o precursor dessa temática, tá certo? Inclusive, nós devemos destacar que o regionalismo foi uma característica marcante dentro do romantismo. Nós vamos ter o sertanejo. O primeiro romance regionalista do Brasil foi justamente o sertanejo, publicado em 1875, tá certo? Em 1876, nós vamos ter a publicação de O Cabeleira, de um camarada chamado Franklin Távora, também um cearense, tá certo? E nós vamos ter a publicação em 1878 de uma obra chamada Ataliba o Vaqueiro, publicada inclusive no Jornal Diário do Comércio do Rio de Janeiro, de um autor chamado Francisco Gil Castelo Branco, que ele trata da questão da seca aqui na região Nordeste, mais especificamente no Piauí, na região de Marvão, atual Castelo do Piauí. Esse camarada, ele era daqui de José de Freitas, né? Francisco Gil Castelo Branco. Então, se mudou para o Rio de Janeiro e lá ele produziu essa obra, que foi publicada também através da estrutura de folhetim, tá certo? Inclusive, uma boa leitura aí para quem gosta dessas histórias. Agora, nós vamos ver que o sertanejo, né, ele é o precursor também da temática da seca aqui na região Nordeste. Detalhe da história: a seca aqui no romance do sertanejo ela é abordada apenas de forma idealizada, tá certo? Por quê? Embora seja um tema real, certo? Mas o cenário que é apresentado aqui pelo José de Alencar, ele é idealizado, tá certo? Por quê? Porque ele não vivenciou o flagelo da seca aqui na região Nordeste. Por quê? Porque ele estava lá no Rio de Janeiro, na costa. Ele era burguês, tá certo? A diferença do cenário aqui do nosso abordado aqui no sertanejo para o livro Cabeleira, do Franklin Távora, é justamente porque o Franklin Távora, na obra O Cabeleira, na verdade, ele se refere ao cangaceiro José Gomes. Ele traz uns temas também associados à realidade, que nós podemos tratar como sendo já obras românticas com acessórios realistas. Por exemplo, o cangaço foi uma temática real aqui na região Nordeste, que serviu para a produção de inúmeras obras na nossa literatura brasileira, desde o romantismo até aqui o modernismo. Lá na obra O Cabeleira, a seca, o cangaço já são temas reais, tá certo? Por quê? Então o cenário lá é real, portanto é uma obra já precursora do realismo, tá certo? Então o cenário lá
do Cabeleira já é uma observação direta da realidade. Por quê? Porque o Franklin Távora viveu a questão da seca aqui entre a região do Ceará e o Pernambuco. Ele nasceu no Ceará e morreu em Pernambuco. Agora, voltando aqui, nós temos os romances urbanos. Esses romances urbanos tratam basicamente o cenário é o Rio de Janeiro, tá certo? E desses romances urbanos nós temos 8 e que merecem destaque justamente Diva, Lucila e Senhora, que constituem os perfis de mulher. Inclusive teve uma novela aí que passou uma época dessa chamada Essas Mulheres, já foi reprisada, que ela reunia a história dessas 3 obras, Diva, Lucila e Senhora, tá? Justamente a Aurélia Camargo e a Lúcia, os principais personagens aí dessas 2 obras, Lucila e Senhora. Por que elas foram definidas aqui como perfis de mulher? Justamente porque essas mulheres, elas não eram mais mulheres passivas, tá certo? Elas já têm uma personalidade, elas já têm suas características, inclusive psicológicas, que já tendenciam para a mulher realista, tá certo? Então, aqui, por isso é que ele chama de perfis de mulher, que ele inicia a análise do comportamento da mulher. Se você pegar, por exemplo, a Aurélia Camargo, na obra Senhora, nós vamos ver que ela consegue administrar a herança que ela ganhou, ela consegue comprar um marido, porque aqui ele trata também da história amor, dinheiro e casamento. Inclusive o casamento por interesse, o casamento por dote, porque naquela época os casamentos eles se davam pela história de um dote, né? Então significa dizer que a moça ia casar, mas o pai dela tinha que pagar um dote para o noivo, tá certo? Que era uma espécie de antecipação de herança. Esse dote era dado justamente para que o camarada pudesse iniciar a vida. É como se fosse hoje comprar uma casa, um apartamento, mobiliar e ter dinheiro para ele se sustentar por um determinado período enquanto ele podia se organizar, tá certo? Então, as famílias, elas uniam interesses sociais, políticos, econômicos, que era justamente através desse dote. Então, significa dizer, pressupõe-se que aquelas que fossem lisinha, não tivessem dinheiro, era mais difícil para casar, embora bonita, mas o que interessava era o dote. Inclusive, era um fenômeno bom. Eu não sei por que acabaram com esse dote hoje, né? Era bastante interessante, tá certo? Então, aqui amor, dinheiro e casamento, e o casamento por dote está visualizado bem aqui, materializado bem aqui nessa obra Senhora, tá certo? Agora, nós vamos ver que nós temos a temática de indianista. Esse índio aqui tratado pelo José de Alencar, nessas 3 obras, o Guarani, Iracema e o Birajara, nós vamos ver, destacar aqui o Guarani e a obra Iracema. Aqui nós vamos ter o processo de miscigenação, que é a mistura de culturas e a mistura de raças, inclusive europeia com o povo indígena brasileiro. Agora, esse índio apresentado pelo José de Alencar, embora ele continue sendo guerreiro, herói, guerreiro, valente, leal, símbolo de brasilidade, mas ele é um pouco diferente do índio apresentado por nosso amigo Gonçalves Dias lá na primeira geração. Por quê? Porque o índio apresentado pelo Gonçalves Dias, ele é um índio que já passou por um processo de aculturação, mas um processo leve. Ele ainda conserva suas características originais, tá certo? Ele continua sendo herói, guerreiro, valente, um símbolo de brasilidade. É o herói nacional. Já aqui nas obras do José de Alencar, é um índio que já passou por um total processo de aculturação, certo? E, inclusive, ele evidencia a mistura da raça
embora incompatível, do índio brasileiro, tá? Originário aqui do Brasil, com o branco europeu. Por exemplo, o Guarani, o índio Peri, era a figura do herói, valente, leal, mas ele estava a serviço da Ceci, filha do imigrante europeu, Dom Antônio de Marise. E tudo que ele fazia era justamente para agradar a Ceci, a quem ele adorava, tá certo? Ela era uma espécie de deusa para ele. Ele amava ao longe, tá certo? Então, nesse caso, existia uma adoração, uma contemplação, um amor platônico. Para isso, para conduzir a Ceci até a civilização, ele teve que se converter à fé cristã, tá certo? Então, o que significa isso? Um processo de aculturação, porque nós sabemos que os índios tinham sua cultura, sua religiosidade. Iracema também, e isso aqui tem um anagrama que significa América, né? Se nós pegarmos o nome dela ao contrário aqui, nós vamos ver que, digamos assim, um anagrama do nome Iracema é América. Ela tem como, sim, o Guarani tinha o subtítulo de Índio de Alma Branca. Iracema, a lenda do Ceará. E aqui nós vamos ver justamente a valorização da paisagem local, tá certo? A paisagem da região aqui do Ceará, da região Nordeste. E a Iracema, ela se apaixonou pelo guerreiro branco chamado Martim, com quem ela tem um filho, tá certo? Embora essa união tenha um final trágico, né? E esse filho deles chamou-se Moacir, que significa filho da dor, filho do sofrimento, tá certo? E ela ao final morre. O que o autor queria apresentar? Justamente a incompatibilidade existente entre a união do branco europeu e do índio brasileiro, que são culturas e sangues diferentes, tá certo? Aí nós já falamos aqui da questão indianista, da questão regionalista, da questão urbana e os romances históricos. Aqui o nosso amigo José de Alencar, ele deixa de lado a epopeia. Até o arcadismo nós temos a epopeia. A partir do romantismo nós tratamos do romance histórico. As Minas de Prata trata justamente da Bahia da época seiscentista. A Guerra dos Mascates, do conflito que houve entre comerciantes de Olinda e Recife, e Alfarrábios, a região lá onde ocorreu também conflitos de caráter separatista, tá certo? Então, nós podemos destacar aí 3 obras que tratam da questão histórica. Basicamente, tem muita coisa ainda para se tratar do José de Alencar, mas infelizmente o tempo não nos permite. Então, nós paramos aqui com o conteúdo da prova.